Graça e paz, mais um domingo aqui, nossa escola dominical, estamos falando sobre o reino de Deus. Vamos começar a nossa aula. Stanley, ora por nós aí, querido. Pode ser? Pai, nós agradecemos por mais um dia, Senhor Deus, mais uma semana que se inicia e o Senhor está conosco, Pai. Que nós tenhamos uma aula abençoada, Senhor Deus, uma aula cheia da Tua palavra, da Tua presença. Abençoa cada um que estará na Tua aula, nos dando sabedoria, Senhor Deus, entendimento da Tua palavra, Pai. Se conosco neste momento e nos abençoe, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos entrar aí na nossa nona aula, né? E a gente vai trabalhar sobre o padrão governamental, então, do reino de Deus. Semana passada, bem rapidinho, nós falamos sobre o conceito do reino, né? E a importância de entrarmos no reino como criança, explicando um pouquinho que o reino, na verdade, ele é composto por uma definição de onde o domínio, a autoridade de Deus, ele se estabelece, né? O reino numa dimensão que a gente chamou de horizontal, né? E horizontal porque ela está relacionada com esse poder, com esse controle de Deus, esse domínio, né? E o reino, na verdade, ele é exatamente a autoridade, né? Então, o poder régio de Deus sobre toda a terra e céu, sobre todas as coisas, né? Então, agora, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a justiça, porque a gente está trabalhando buscar em primeiro lugar o reino e a justiça, né? Então, a justiça, ela tem uma dimensão vertical, né? E dentro dessa visão vertical, a justiça, ela significa uma posição correta nossa nesse reino, né? Significa a gente estar em conformidade com os padrões que regem esse governo, né? Então, é como se nós estivéssemos vivendo num país e esse país, então, ele é regido por suas leis e essas leis, na verdade, é o que manifesta a justiça de Deus, né? Então, a gente precisa estar em... Quando eu falar lei, aqui, gente, esse termo, ele é um termo legal. Eu não estou falando da lei de Moisés, eu não estou falando da lei do Antigo Testamento, tá? Só para a gente entender isso. Porque senão pode ficar para a gente a intenção ou a ideia de que a gente está reportando as leis do Antigo Testamento, né? Então, eu tô usando mais uma simbologia próxima da nossa vida, da nossa linguagem aqui, tá? Então, significa, então, a nossa posição correta em estar em conformidade, então, com os padrões, com as leis que regem esse reino, tá? Então, além da gente buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a gente também precisa buscar a justiça. Então, a gente aqui não está falando de duas prioridades, né? A gente está falando de uma prioridade só, e que uma não subsiste sem a outra, tá? Então, o reino de Deus, ele não pode existir em separado da justiça e vice-versa, tá? O que acontece é que a gente vê muitos sinais no Antigo Testamento sobre a justiça e como ela se manifesta, mas eles nunca conseguiram entender, dentro de uma tradição rabínica, chegar num consenso sobre ela, e isso a gente ainda vai ver no restante das nossas aulas, porque a justiça de Deus, ela se manifestou de forma muito mais clara para a humanidade a partir de Jesus Cristo, né? Então, quando nós vimos Jesus Cristo e vimos a manifestação da justiça a partir do testemunho e da pregação de Jesus Cristo, a justiça do reino de Deus se tornou mais clara para nós. Se a gente pudesse falar que o reino, então, muito mais do que um local, que a gente já falou sobre isso, né? Uma jurisdição, mas vamos entender o reino de Deus, o reino dos céus, como um país.
Então, a justiça passa a ser a sua constituição, onde dentro dessa constituição existem os princípios que regem todas essa lei que, na verdade, vem direcionar cada um de nós, tá? Então, o reino de Deus, ele não pode ser separado da justiça, ele sempre vai refletir a natureza e o caráter do rei. Por isso, essa dimensão que a gente chama de vertical, né? Quem trabalha mais essa questão do horizontal e vertical é o Miles Monroe, e ele tem 3 livros que fala sobre o reino de Deus, né? A gente está trabalhando 2 deles, a gente já falou na aula anterior, e a gente está trabalhando também sobre o Evangelho do Reino, né? Que é um outro material que a gente está usando como referência, tá? Então, o primeiro livro do Miles, que a gente está trabalhando, é o Compreendendo o Reino, e depois eu estou trabalhando o Aplicando o Reino de Deus. E a gente está usando o Evangelho do Reino, que é do George Elton Lett, né? Esses conceitos são conceitos que a gente está trabalhando basicamente com esses 3 livros, com esses 3 autores, tá? Então, o Senhor é justo e logo o seu reino também é justo, porque é um reflexo do rei, é um reflexo de Deus, tá? Então, só que aí a gente precisa entender que se esse reino é justo, então quem é que entra nesse reino? Quem é que vive nesse reino? Pergunto, dentro de uma ideia lógica. Os justos ou os justificados? Ah, boa, Kátia, né? Por que a gente, então, usa a palavra justificado, Kátia? Me ajuda aí, vai. Não, vamos deixar outro amiguinho participar. Então vai, outro amiguinho, participa aí, outro amiguinho. Vai lá, Tomás, você que me apareceu aqui na tela. Por que a gente fala justificados ou justos? Justificados, eu creio que é porque nós não somos justos, né? Mas nós estamos debaixo daquele que é justo, que é Jesus. Legal. Então, na pregação domingo passado, foi domingo passado? Não foi domingo, não. Foi na pregação que eu fiz numa igreja que eu fui convidado aqui em São Roque, semana retrasada. Eu fiz a leitura dos Salmos 14. Vamos pegar? Vamos abrir? Salmos 14. Versos de 1 a 3, por favor. E aí, uma outra pessoa abra para mim Romanos 3, de 10 a 26. Então, Kátia, leia esse de Romanos para mim, por favor. Romanos 3, de 10 a 26. E aí, Pastor Felipe lê Salmos 14, de 1 a 3, pode ser? Posso ler já? Vamos lá, Salmos, filho. Os tolos dizem em seu coração, não há Deus. São corruptos e praticam o mal. Nenhum deles faz o bem. O Senhor olha dos céus para toda a humanidade para ver se alguém é sábio, se alguém busca a Deus. Todos, porém, se desviaram, todos se corromperam, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Kátia, Romanos 3, de 10 a 26. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição, miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que
Tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, mas para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, vamos pegar alguns paralelos, algumas relações desses textos, né? Esse texto de Romanos, Paulo, ele pega uma ideia do Antigo Testamento, é exatamente isso que eu falei, né? Que a gente, quando lê o Antigo Testamento, e a tradição rabínica, ela tenta explicar muitos aspectos, porque eles dependiam da lei. E logo, se ele dependia da lei para ser salvo, então ele não podia errar, principalmente na interpretação da lei. Por isso essa loucura dos judeus e dos intérpretes, que acabou se tornando um processo muito mais penoso do que a própria lei, porque a lei é simples, a lei é boa, segundo a própria continuação do texto de Paulo aos Romanos, porque a lei ela vinha servir de balizador, de orientador para a humanidade, para o judeu, né? Então, quando o judeu tem a lei, ele a partir daí passa a ter uma interpretação do que é certo e o que é errado, porque antes ele errava sem ter o conhecimento que isso desagradava a lei. Então, a lei ela vem para ser um orientador, um balizador. Então, ele depende de uma boa interpretação. E aí as interpretações que se fazem é a partir de um processo de sistematização, algo que era simples se tornou um bicho de 7 cabeças, né? Porque eu acredito que a vida que Deus nos deu é simples, mas o pecado nos levou à complexidade, vamos falar assim, né? A vida se torna complexa por conta do pecado, porque o evangelho é simples, a ação de Deus na vida dos homens é simples, só que a gente é que torna essas coisas complexas, né? Por conta do pecado. Então, quando Paulo ele está olhando para o dilema que era presente, ele como judeu e conhecedor da lei, ele consegue entender, e quando ele conhece Jesus e tem revelação de Jesus e da sua obra, ele compreende, então, o que é essa manifestação da justiça, né? Então, Jesus é a justiça, né? Um paralelo importante que a gente vê aí no texto é que essa justiça, ela se manifesta para nos salvar. Ela não se manifestou para nos condenar, porque nunca foi desejo de Deus condenar ninguém. Mas a lei mosaica, quando ela vem também para mostrar para o homem a sua incapacidade de salvar-se e a sua total dependência e carência da misericórdia do Rei, que é o nosso Deus e Pai. E Jesus Cristo vem se manifestar com a misericórdia de Deus entre os homens. Então, é mais ou menos isso que ele está dizendo. Um outro aspecto interessante é quando a gente olha aqueles que não praticam a justiça, olhando para esses dois textos, a gente pode destacar alguns aspectos. O primeiro deles é que quando a gente não vive a justiça do reino, a gente vive o pecado. Quando nós vivemos o pecado, a gente vive, então, agora um afastamento de Deus. Então, eles estão afastados de Deus.
não vivem segundo as leis que Deus estabeleceu para que nós vivêssemos, né? Então, Deus precisa fazer uma obra de restauração geral, né? Estabelecer o reino novamente, que um dia foi caído, estabelecer um senso de justiça para que a gente ande, por isso é importante a renovação da mente, por isso é importante a gente se enquadrar agora nas leis que regem esse reino. Porque não adianta eu querer ingressar neste reino tendo uma mente de uma justiça completamente contrária daquela que rege esse reino, né? Então, isso vai ficando mais claro à medida que a gente vai avançar aqui, tá? Um outro texto que eu acho que é importante para nós, para esclarecer, tá aqui. Texto de Romanos, embora a Kátia já leu aí para a gente um pedacinho, desse texto de Paulo, quando ele está escrevendo aos Romanos, sobre a questão da justificação aí também, comparando com a justiça, né? Então, a gente aqui no capítulo 3 avança um pouquinho, e a gente tem aí, claro, o poder dessa justificação. Depois, vamos ler aí, quem puder abrir, Tomaso, abre esse texto de Gálatas para a gente, capítulo 2, 16 e 5, de 1 a 4. Você está com Romanos aberto ainda, Kátia? Você pode ler o 3, 28? Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Está reforçando aquilo que ele havia dito no texto anterior, né? Então, não é o fato de eu cumprir que eu entro neste reino, porque fomos incapazes de cumprir a lei. Então, a justiça que o Cristo estabeleceu sobre nós passa a ser o passaporte de entrada para esse reino, tá? Tomaso, o 2,16. 16 até... Só o 16, o 2,16. Tá, Gálatas 2,16. Estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer em Cristo Jesus a fim de sermos justificados pela fé em Cristo e de forma alguma pela prática da lei. Porquanto é certo que por praticar a lei ninguém será capaz de ser justificado. Isso aí. E depois ele é um pouquinho mais contundente no 5, de 1 a 4. E aí ele diz assim: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, né? Ou seja, aqueles que ainda buscam entrada neste reino por mérito próprio, não está debaixo dessa justiça que foi manifesta aos homens, né? Porque nossa obra, e a gente trabalhou muito sobre isso na Nova Aliança, nossa obra não acrescenta em absolutamente nada a obra perfeita do Cristo. A obra dele, sim, é perfeita. E porque a obra dele foi perfeita, também foi suficiente. Não para que ele estabelecesse o seu reino, mas que todos nós entrássemos nesse reino, tá? Até aqui, alguma colocação, gente? Alguma coisa para perguntar, acrescentar, comentários? Então, quando nós nascemos de novo, nos arrependemos do pecado e nós abraçamos a fé em Cristo Jesus, e a partir de então nós somos justificados por ele, e não é pela lei, né? Porque a lei nos mostrou, na verdade, se ela provou alguma coisa, que a gente é incapaz de buscar salvação própria, mas também ela
sempre foi incapaz de remir pecados. Quando eu falo remir pecados, tá tranquilo? Né? Lembra quando a gente falou sobre remissão de pecados? A gente tem remissão de pecados na Nova Aliança. No Antigo Testamento e na Antiga Aliança, a gente tem uma outra expressão. Quem se recorda? Não é remir, não é, remissão de pecados, não é retirada de pecados. É o quê? Propiciação. A propiciação vai levar ao quê? A lei, ela encobria pecado. Lembra disso? Não apagava. Ela encobria. Oi? Não apagava. Não, ela não remia, ela não tirava, ela encobria. Né? Esse é um aspecto interessante da lei mosaica. E aí, por isso que você tem toda uma questão ritualística cíclica, né? Agora, se Cristo retirou o pecado, então, agora a gente precisa entender que esse pecado, quando ele retira o pecado, tem uma decisão minha também, de não querer pecar mais. Lembra quando a gente trabalhou isso na Nova Aliança? Que a Nova Aliança não significa que agora a gente pode pecar que está liberado. Não é isso. É que agora a lei está impressa dentro de nós. E a consciência do pecado é algo imediato agora, né? Então, eu não sei vocês, quem já pegou o carro e saiu assim, e depois, na hora que voltou, teve a sensação, ai meu Deus, acho que eu tomei uma multa. Acho que eu tomei uma multa. E aí fica esperando uma semana, 2 semanas, 15 dias, será que não vai chegar a multa? Será que eu tomei a multa mesmo? A gente sabe que transgrediu, e aí fica na expectativa dessa multa chegar, porque a gente sabe que a gente andou fora da lei. Que é CONTRAN que chama? Esqueci, né? O Departamento de Trânsito aí, né? Acho que é CONTRAN, né? Estabelece, né, as leis. O Felipe que fez, agora você tem que saber, Felipe. Você sabe, Kátia, disso? Eu só fiz a prova prática. Só conheço o Detran. Detran, né? Também, conheço o Detran. Mas o Detran, ele não estabelece a lei, né? Eu acho que quem estabelece a lei é o CONTRAN, uma coisa assim. Se eu Detran tiver só errado, recebe o dinheiro. E quanto, né? Misericórdia. Recebe bastante dinheiro, principalmente dos transgressores, né? Se a gente caminhar nas leis do trânsito, a gente não vai receber. Mas como a gente sabe da lei, como a gente conhece a lei, então a gente sabe quando a gente erra. É diferente de você falar assim, tô nem aí, quando a multa chegar eu pago. Isso é uma outra coisa. A gente estava fazendo passeio de moto ontem, né? E você vai em comboio, a gente fez um comboio com mais de 100 motos, né? Então, requer um cuidado, né? Eu sei que tem, a gente sabe que tem as leis de trânsito, e aí a gente está... Existe uma lei, na lei de trânsito, no Brasil, não sei, em outras partes do mundo deve ser igual, mas que diz que o maior tem responsabilidade sobre o veículo menor. E ninguém usa isso como prática, né? Então, se o ciclista ele está na via, então o carro tem que priorizá-lo. Se o pedestre está na via, a prioridade da via é do pedestre. É sempre do menor. Isso seja do pedestre para a bicicleta, a bicicleta para a moto para o carro para o ônibus para o caminhão, e assim vai, tá? Então, a gente parava nos cruzamentos, né, para as motos poderem passar, e aí teve uma mulher, gente, eu falei, essa mulher vai fazer um strike. Ela quase passou por cima do motoqueiro, do motociclista que para o trânsito para os outros entrarem, né, na via. Ela não quis nem entender, eu estou no meu direito, né? Porque eu tenho a preferência da via,
E ela foi com o carro para cima. Ela só se esqueceu de que a lei também diz que ela tem que priorizar os veículos menores. No caso, a motocicleta, né? Então, quando você não tem o conhecimento da lei, porque aí você chega para uma pessoa dessa, você fala, mas você sabia que você está fora da lei? Aí ela, não, eu estou no meu direito. Ó, tá aqui, ó. A lei diz que em Cristo Jesus, agora, como nós conhecemos o testemunho da justiça que se manifestou entre os homens, então, nós também sabemos como se deve proceder. Quando a gente faz uma comparação clara da nossa vida, das nossas atitudes e da vida e das atitudes de Jesus, fica claro a gente identificar o que está certo e o que está errado. Hoje, para ajudar, a gente tem a lei impressa no nosso hardware. Não dá para a gente, dificilmente a gente peca sem ter uma consciência. É verdade ou não é? A gente sabe que a gente procede errado, né? Então, é somente a obra consumada de Jesus Cristo, né, que pode trazer remissão dos pecados e nos tornar, então, justificados. E, então, justificados, vivemos nesse reino justo. E justificados pela graça de Jesus. O fato de nós estarmos neste reino não significa que, vez ou outra, a gente vai cometer uma imprudência no trânsito. Mas essa imprudência, ela não pode ser, eu vou andar a 140 e que vem a multa. Tem que ser, meu Deus, estou a 140. Já aconteceu isso com vocês? De repente, não, 140 vocês não andam. Só o pastor. Na Castelo ali, você está ali a 120, aí do nada você está a 140, nem percebe. Nesse nível de pecado, né, vamos chamar assim, é que a gente vive estando no reino. E aí o que acontece? O Espírito Santo é o velocímetro. Sem querer você está olhando para frente, mas sem querer você bate o olho no velocímetro, né? Quando você bate o olho no velocímetro, Jesus, eu estou a 140. Então, o pecado na vida do crente não é agora não tem pecado, eu vou andar a 180. Não, tem que ser com base nesse deslize, né? Nesse equívoco que surgiu, que aconteceu, né? Então, nós somos declarados justos com base na justiça do Cristo. Então, agora nós podemos entrar no reino de Deus. Então, a justificação, ele é um termo legal e não religioso, tá? Essa história, por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa, né? E a pessoa estava dizendo para mim que ela frequentou uma outra religião batizada na nossa igreja, e ela frequentou uma outra religião, mas ela sempre diz, eu não acreditava em muita coisa que eu vivenciei lá, mas eu nunca deixei de ter Jesus como meu Senhor e Salvador. Para muitos de nós, isso pode parecer complicado, pode parecer estranho, mas é a mais pura verdade, porque é o Cristo que nos dá entrada no reino. Entretanto, nós temos o Espírito que nos conduz num propósito. E aí os propósitos de Deus se estabelecem de diversas formas. Então, viver na justiça também é viver no propósito, tá? E aí essa ficha caiu da pessoa. E a pessoa, assim, voltou para a igreja, né? Mas entenda uma coisa, não é porque a igreja metodista é a igreja certa, é porque Deus tem uma missão para que ela cumpra lá. É isso. Então, a gente está falando de algo que é religioso, né? É uma religião certa. Não. A gente vai surpreender, vamos chegar lá no reino e de repente vai ter gente de matriz africana. E eu estou dizendo, não porque
quem é de matriz africana já está condenado ao inferno, porque isso não depende de mim. Não depende de nós. Né? Então, a liberdade religiosa existe por causa disso, mas a grande questão é se Jesus é Senhor, se Jesus é Salvador. Né? Então, a gente trabalhou há um tempo atrás um testemunho do pastor, né, que precisava fazer uma conferência lá no Nordeste, e eu não sei se eu falei em alguma das nossas aulas de escola dominical, e ele não tinha espaço para receber as igrejas que viriam lá para a igreja dele, né? E o Espírito Santo direcionou ele aí na Umbanda, que a mulher tinha um terreirão, né? Contei essa história para vocês? A mulher tinha um terreiro enorme, e aí o pastor foi lá, ele orou, jejuou, falou, não é possível, como é que eu vou falar? Para a mulher me emprestar o terreiro, e eu vou fazer um culto no terreiro? O negócio é doido, não é não? E aí, ele foi, bateu lá, aí ele falou, eu sou pastor, falou o nome da denominação, não vou falar aqui, né? E aí ele falou, olha, eu sou pastor, e a mãe que cuida lá do centro, né? Ela falou assim, o senhor é o quê? O senhor é um pastor? E o senhor veio falar comigo? Falei, vem, é que eu vou fazer uma conferência na igreja, e aí eu vou receber, eu não tenho espaço na igreja, e eu estava orando muito, sabe? E o Espírito Santo me falou para vir aqui falar com a senhora, para a senhora me emprestar o seu espaço para eu receber as pessoas. A senhora não precisa mudar nada. Eu me comprometo, eu vou deixar tudo do jeito que estava, tal. É porque a senhora tem um grande espaço aqui e comporta, né? A mulher falou assim, quem foi que pediu para o senhor vir? Ele falou assim, o Espírito Santo de Deus. Ele falou, se foi Deus que mandou o senhor vir aqui, então quem sou eu para negar? E ela cedeu o lugar para o cara. Cara, o povo chegou lá, fizeram o culto no final de semana, e aconteceu, repré, tal, terminou. Pegaram as cadeiras, limparam tudo, arrumaram tudo, deixaram tudo em perfeito estado como encontraram e foram embora. Passados 15 dias, o pastor está em casa, e aí toca a campainha. É a mãe de santo que vai lá tocar na campainha do cara. Ela falou assim, ó, meu senhor, eu queria saber o que aconteceu lá no meu centro. Porque desde que o senhor deixou, não desce um santo lá. Aí ele pegou e explicou para ela e entendeu qual era o propósito de Deus por fazer lá. Bom, essa mulher se converteu e ela doou todo o espaço e hoje a igreja está no espaço do antigo centro, né? Então, não se trata de religião, gente. Se trata de propósito. Se trata de obediência à voz do Espírito. Se trata em estarmos sensíveis à voz do Espírito. Então, vamos pensar numa coisa, gente. É mais legal contar essa experiência ou viver essa experiência? Imagina se eu estivesse contando, se eu tivesse vivido isso. Mas já parou para pensar que, de repente, Deus tem histórias muito maiores para a minha vida, para a sua vida? E nós precisamos deixar com que Ele escreva os nossos testemunhos, para que a gente deixe de contar o testemunho dos outros e passe a contar o nosso. Entrar no reino de Deus é deixar-se governar por Ele, para que Ele nos leve nesse caminho, né, do sobrenatural, de expansão do reino na terra. Tá? Então, significa, então, a gente declarar que, quando nós somos justificados, declarar que nós somos inocentes. Como se a gente nunca tivesse cometido nenhuma ofensa para Deus, porque Deus não joga na nossa cara o que a gente fez no passado. Mas Ele estabelece um novo começo para nós. Por quê? Porque isso é justo. Uma vez que Ele perdoa, por que Ele vai ficar lembrando? Do contrário, Ele seria injusto. Mas Ele é um Deus justo.
Então, quando nós somos justificados por Cristo, nós recebemos, de fato, o perdão do rei, né? Buscar a justiça de Deus é extremamente importante, porque ela é que vai nos dar, então, como eu já disse, a credencial e também a proteção, porque ele nos mantém sobre a cobertura do reino, essa cobertura de proteção do reino, principalmente quando nós estamos cumprindo a nossa missão, o nosso legado que esse reino deixou. Então, nada vai acontecer a nós, a menos que sejamos imprudentes, a menos que a gente não se dobre, a menos que a gente seja rebelde, a gente vai viver as consequências do nosso pecado, né? Isso a gente precisa entender. E trabalhamos isso quando falamos sobre nova aliança, né? Então, quando a gente quando a gente está neste reino, numa condição de vulnerabilidade, de total dependência, todas as coisas serão sobre nós. Desde aquilo que Jesus diz antes do texto, buscai o reino de Deus, ele está falando sobre as necessidades básicas, né? Até as mais sérias. Por exemplo, situações em que a gente não tem estrutura, não tem recurso, não tem como se salvar. Se nós estamos cumprindo algo que Deus disse para que fizéssemos, então ele vai nos dar a provisão, ele vai nos dar a proteção necessária para que a gente cumpra a missão. Porque não é para nós, é para ele. Né? Então, não porque a gente busca a proteção, não porque a gente busca os benefícios, né, desse sustento pleno de Deus. Pelo contrário, mas porque a gente está em obediência a ele, né? Por isso que ele nos acrescenta. E aí tem gente que fala, estou na igreja há tanto tempo, porque sempre quando tem alguma coisa para fazer aqui na igreja, eu venho e dou o meu tempo. Não, gente, eu não estou falando sobre isso, não. A gente está falando de uma vida entregue. É disso que a gente está falando aqui. A gente está falando de uma total dependência e uma total governança do Senhor. Isso não vale só para pastor. Isso vale para absolutamente todo aquele que confessou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, tá? Então, está debaixo de um reino justo, logo, é também justo que sejamos supridos em tudo aquilo que ele nos ordena. É interessante quando ele faz a missão dos 70, vocês se lembram? Na missão dos 70, há uma ordenança de Jesus para os discípulos, né? Qual que é a orientação dele? Os amiguinhos da sala, diga aí para mim. Bom, não levem bolsa, não levem nada, vocês serão sustentados por mim, pelas pessoas. Se vocês forem bem recebidos, deixem a palavra, abençoe. Se não forem, batam a poeira e não deixem nada, não tragam nada do lugar onde vocês não foram bem recebidos. Sucintamente, resumidamente, foi isso. É isso aí, Dário. Por quê? Porque aquele que nos chama, aquele que nos comissiona, é o mesmo que nos sustentará. Aquele que nos chama, nos comissiona, porque é um trabalho do reino, logo é justo que ele nos sustente. É justo, porque o reino dele é justiça. Nada mais justo do que ele me dá, né, todos os recursos necessários para que essa obra, então, se cumpra, tá? Então, vamos lá, gente. O termo justo também tem essa aplicação legal, né, como eu falei para vocês, significa posição correta, e isso quer dizer que nós não violamos as leis do governo, né, mas uma pessoa que foi justificada, ela está numa situação correta, né? Ela está numa situação que está de acordo com as autoridades, né, que regem, então, esse reino. Então, essa posição, ela vai trazer consigo um elemento muito mais profundo de comunhão,
junto dos governantes, né? Porque se a injustiça me trouxe separação, a justiça me traz o quê? Me traz comunhão, tá? Enquanto a gente está cumprindo as leis, os padrões do governo, a gente não tem que temer nada. A nossa consciência, ela está limpa. A gente está diante dele, sabendo que ele nos justifica, ele nos guarda. Mais para frente, eu vou dar testemunho de algumas coisas que Deus tem feito nesses últimos dias da minha vida. E entender que tem um texto de Paulo que eu gosto muito. Ele fala assim: bem-aventurado aqueles que não se condenam naquilo em que aprovam. Já viram esse texto? Romanos 14, 21 e 23. Esse é um texto que eu levei um tempo para entender e eu ficava pensando. Eu tenho fé? Porque ele começa: tens fé? Pegou, Kátia? A fé que você tem, guarde-a para você. Como é que ele diz aí na sua versão? A fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Então ele fala: tu tens fé? Tem-na em ti mesmo, diante de Deus. Então, significa que Deus é que está regendo a minha vida, e se eu estou fazendo algo que eu não tenho certeza se está agradando a Deus, eu tenho que me submeter a Ele. E tenho que clamar para que o Espírito Santo me dê uma consciência a respeito disso. Agora, se o que eu estou fazendo, eu tenho essa certeza de que está orientado por Ele está no governo, então as acusações vão vir mesmo, gente. Vão colocar em dúvida, vão colocar em xeque o teu testemunho. Não colocaram o de Jesus? Colocaram em xeque o testemunho de Jesus. Embora Jesus estava aprovado diante do Pai, né? Nós estamos aprendendo a tirar, né, o reino do mundo dentro de nós, né? E a gente está nesse processo de metanoia constante, né? Então, se você está fazendo alguma coisa que Deus orientou você a fazer, e se você está, por mais que pareça loucura para você, né, mas você está debaixo de uma palavra de Deus, é bíblico. Você tem a sua liderança te apoiando e testificando, né, que é da parte de Deus o teu trabalho, né? Então, gente, se mantenha firme, tenha fé em ti mesmo, naquilo que está revelado no teu coração, né? Porque feliz é aquele que não se condena naquilo em que aprova, porque você fez alguma coisa e depois de você fazer, ai, mas será que eu fiz certo? Ai, será que era assim mesmo? Já viveram isso? É um terror, é um terror. Ainda mais quando a gente tem a consciência de que a gente está vivendo para Deus. E que a gente fez na intenção de evidenciar o reino. Jesus, é terrível isso. E é isso que Paulo está dizendo aí nesse contexto, embora o contexto tenha a ver com comida, mas isso é um princípio do reino, tá? Só tem uma coisa, né, que preocupa, e existe às vezes um espírito de religiosidade, e você conversa às vezes, e a pessoa ela tem certeza que ela está baseada, né, na palavra, e ela pode até te falar que testificou. Então, assim, a gente precisa, ao mesmo tempo que ter essa convicção, se submeter ao Espírito Santo. Porque a gente pode ser confundido, né? Kátia, essa é uma linha tênue, mas quando eu comecei a falar sobre isso, pode pegar aí. Eu falei, desde que
foi uma orientação do Espírito de Deus, né? E a orientação do Espírito de Deus, a gente que vive isso, e a gente vê os frutos aparecendo, né? E os frutos evidenciam que realmente o que você está vivendo é de Deus, né? Você tem a testificação, você tem os frutos, né? Então, é bom a gente deixar isso, porque realmente é uma linha muito tênue, né? Porque não é o que eu acho, mas é o que ele mandou fazer, né? O que ele mandou realizar, tá? Perfeito. Obrigado aí pela ênfase, né? Mais alguém? Então, se a nossa consciência está limpa, ela está limpa, não pode ser por conta da religiosidade. Ela não pode estar limpa no sentido de que eu estou tão afundado no pecado, porque às vezes o cara está de consciência limpa, porque ele está vivendo, todo mundo faz. Gente, quando falam assim, mas todo mundo faz. Então, você consegue perceber nessa fala onde os princípios estão fundamentados. Se todo mundo faz, então está tudo errado, porque o princípio não é do reino. Certo? Tá, mas, pastor, todo mundo faz. E aí, mamãe já ensinava a gente, né? O que mamãe falava? Mamãe falava... Você não é todo mundo. Aí, tá vendo? Não era só Dona Marlene. Dona Marlene fazendo aniversário hoje, hein? Vou ligar para ela daqui a pouco. Então, nossa consciência, ela tem que estar limpa, porque eu ouço o Espírito, me rendo a ele e ele me conduz, né? Entretanto, no momento em que nós descumprimos as leis desse reino, tá bom? E aí, lembrando, estou falando numa linguagem jurídica, tá? Não estou falando das leis lá do Antigo Testamento, estou falando uma linguagem jurídica. A nossa comunhão e a nossa posição correta com as autoridades, elas podem se romper, sim, tá? E a gente pode viver consciente. Por isso que a gente tem que entender que nós precisamos, na verdade, voltar, né? Guiados por esse Espírito, reconhecer, arrepender e continuar essa caminhada de transformação, né? Então, perceba que aqui fica claro que o que a gente trabalhou nos estudos lá da nossa aliança, né, da nova aliança, o pecado, ela sempre vai quebrar a comunhão. O pecado sempre vai nos afastar do coração do Pai, que está sempre aberto para nos revelar a verdade. Então, por isso é que o arrependimento, ele é a chave para a vida. Né? Vocês conseguem lembrar de um texto que fala sobre isso? Que o arrependimento, ele é chave para viver? Vocês lembram de algum texto? Não? Fala, Dário. Eu posso estar indo muito longe, mas eu lembro da história de Jonas. Que Jonas, dentro do navio, do barco, quando ele estava fugindo, ele era a única pessoa que tinha o Deus verdadeiro, o Deus, né? E podia orar, mas estava fugindo, estava pecado, estava separado de Deus, por não obedecer a ordem de Deus, e ele não ora. Por quê? Porque o pecado o afastou de Deus. E aí, mesmo quando ele foi jogado no peixe e levado para a ilha, colocado lá na cidade, para onde ele deveria ir por Deus, mesmo lá, ele faz a obra, digamos assim, relaxadamente. Não houve arrependimento nele enquanto ele estava pregando. Foi assim uma passagem, Deus mandou falar, eu estou falando. E eu não sei se isso é o contrário que você está perguntando, mas parece que não houve arrependimento nele. Depois houve, Dário, mas o teu exemplo é um exemplo que nem passou perto da minha cabeça, mas ele é fantástico. Tá. E ele expressa bem do que a gente está falando em tudo aqui. Percebe que o cara teve uma orientação de Deus? Então, Deus deu uma incumbência para ele, deu um propósito para ele. Quando ele saiu desse propósito,
o mundo caiu, né? Ele fora do propósito, ele não teve a garantia dos recursos e nem da proteção. Ele ficou sujeito à tempestade, ele colocou pessoas em risco, olha só. Porque se é você que se estrepa, tudo bem. Mas a tua família, seus amigos... eu contei para vocês que, alguns anos atrás, eu já aqui em São Roque, eu pensei em desistir e voltei lá para a fábrica. Sentei na frente do seu Word. E Deus, assim, eu estava sentado e o Espírito Santo me chamou de Jonas. Né? Me chamou exatamente de Jonas. Você lembra disso, Dário? Eu não lembro de você ter falado que chama de Jonas, mas lembro do testemunho seu, que você voltou para lá. Aí, cara, aí ele me chamou de Jonas. Aí eu continuei. Eu fui assim, sem entender, eu não sou Jonas, eu sou Júnior. Ele me chama de Júnior, né? Então, e aí continuei falando. A hora que eu ia entrar no assunto, aí ele soprou no meu ouvido aqui por trás, assim: eu derrubo todo esse barco, Jonas. Eu falei, meu Deus. E isso veio coberto, recheado de, de um conteúdo. Eu tive um entendimento, pessoas perdendo o emprego, a empresa falindo. Por quê? Porque uma vez que eu não estou debaixo da orientação desse reino, estou sujeito às legalidades. E posso levar legalidades, gente. E a consequência desse meu pecado podia acabar com tudo aquilo. O exemplo, isso que eu falo, eu nem tinha pensado nisso, mas o exemplo é fantástico. Quando você começou a falar, Dário, eu falei, cara, e aí, Dário, quando ele foi e ele voltou, aí veio o recurso, a palavra gerou vida, e ele viveu, mano. Ele viveu. Não só ele, mas as pessoas também viveram. Abre Atos 11, 18. Tanto as pessoas do barco como as pessoas de Nínive. As pessoas do barco, as pessoas de Nínive, ele mesmo, porque ele passou. Foi aprovado. Né? O que diz Atos 11, 18? E ouvindo, Pedro falando, né, se defendendo, e ouvindo eles estas coisas, as pessoas que estavam querendo condenar Pedro, né, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. O arrependimento é para quê? Para viver. O arrependimento é a chave para a vida. Então, submissão, quando eu arrependo, isso gera um resultado em mim. Submissão. Submissão às leis que Deus escreveu no meu coração, Jeremias 31, 33. Vamos lembrar? Aproveita que você está com a Bíblia aberta, Darinho. Jeremias 31, 33. Começar o começo, tá? Tá. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, o pecado, ele gera morte. O pecado, ele pode gerar em nós um não conhecimento de quem somos nesse reino, né? Porque Jesus vira para os caras na sua volta e aí, cara, eu não te conheço. Você não viveu comigo, não caminhou. Mas fizemos, falamos em teu nome, não te conheço. Eu não sei quem você é. E aí? Porque não está
ligado ao que você faz porque você vê, mas está ligado ao que você faz porque você o ouviu e obedeceu, né? A diferença dos mágicos, né? Que a gente tem aí, né? Não, nós queremos esse poder também. Para quê? Para ganhar dinheiro com isso? Ganhar notoriedade com isso? Não é para isso. Tá assim de pregador que se apodera disso, mas não é disso que a gente está falando. E aí que a gente vê a questão do coração, que Deus sonda e conhece o coração. Porque ao mesmo tempo que aqueles que andaram com Jesus e foram pregar, e Jesus na volta falou que não conhece, tem aqueles outros também que falam, ó, Jesus, estão falando do Senhor lá, estão falando, ó, deixa falar, que eu quero que o reino se expanda. Porque eu conheço o coração. Estão falando porque acreditam em mim, não para aparecer para os homens, para aparecer para as pessoas, para crescer em cima de mim, né? Exatamente. E aí, pela ação do Espírito em mim, eu recebo a advertência, como a gente já falou, né? De imediato, e a gente tem a oportunidade do arrependimento para a gente continuar a nossa comunhão, porque a vida que nós vivemos agora é no Cristo ressurreto. É a vida de acordo com a que Deus tem para mim. Cristo morreu e teve todo o seu sacrifício para que eu pudesse ter essa vida de retorno para conhecer o coração do Pai. Para viver a vida que o Pai tem para mim. Porque a vida que eu tenho para mim é só para no final do dia eu comer o que sobra da lavagem dos porcos. Mas o Pai, até os escravos têm pão lá. Os filhos têm um banquete. Né? E junto com todo mundo. Então, a gente tem a oportunidade de continuar essa comunhão e essa nova vida. Então, por isso o pecado não tem domínio sobre nós. Romanos 6,14. A menos que nos rendamos a ele. Então, por isso, o pecado é que é uma rebeldia. E hoje muito mais, porque a lei está impressa em nós. A gente sabe que está errado. Mas aí a iniquidade persiste, e quando a iniquidade persiste, a gente quer ficar com a dúvida, né? O benefício da dúvida. Ah, mas será que... Ah, mas e se... E... Não. Não adianta a gente querer manipular o Senhor, tá? Então, precisamos nos render a essa autoridade régia de Deus, tá? E aí voltamos a compreender, então, por isso que se desejarmos entrar no reino de Deus, a nossa posição correta com o Senhor tem que ser restaurada. E Jesus Cristo veio a esse mundo não para anunciar a chegada do reino, mas também para garantir, por sua morte, sem pecado, importante a gente lembrar isso, fôssemos então justificados diante do Senhor. Então, Jesus viveu e morreu para que pudéssemos ingressar no reino de Deus, né? Então, ser justo é submeter-se a Jesus e a sua obra. O rei que derramou o seu sangue sobre nós, né? O sangue de Jesus que nos limpa, né? A mancha da rebeldia que remove toda a nossa culpa, né? Ele nos coloca novamente na posição correta diante de Deus e passamos a comer com ele, passamos a beber com ele, né? Nos banqueteamos com ele. E é interessante, né? Comer com ele, beber com ele, e isso é uma imagem que ele deixou para nós na ceia, de que nós temos parte com ele agora. Então, a gente passa a seguir o exemplo da sua obra, porque nós estamos sobre a jurisdição do seu reino, né? E viver como ele viveu passa a ser uma relação justa, então, entre nós e o rei, né? Estarmos justificados significa a gente ter a nossa situação completamente legalizada, em sintonia às autoridades e às leis, né? E aí, semana que vem, então, gente, eu quero entrar nesse aspecto de Mateus 5:20, né? Por isso vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus,
de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E aqui, gente, a gente vai ter muito pano para manga para entender esse negócio, tá bom? Gente, obrigado. Espero que tenha sido, que esteja sendo, né, edificante para todos nós, assim como tem sido para mim também. Que Deus continue falando aos nossos corações. Amém? Ô, Darinha, aproveita que você está com o áudio aberto. Ora por nós aí, varão. Amém. Obrigado pelas ajudas aí. É nóis. Papai, te louvamos por poder estar aqui, Senhor. Te agradecemos por esse tempo aqui, Senhor, onde nos debruçamos sobre a Tua palavra, onde aprendemos, onde o Senhor ministrou no nosso coração. Que o Senhor possa fazer essa palavra que hoje foi colocada diante de nós, frutificar, Senhor. Primeiramente, glorificar a Ti por poder estar aqui estudando com os nossos irmãos, Senhor. Obrigado, Pai. Depois, Senhor, dar testemunho dela para outras pessoas também, Senhor. É para isso que nós estamos aqui hoje, Senhor, vivendo esse momento, para que o Senhor nos ajude a espalhá-la para onde estivermos, Senhor, onde estivermos. Nossa gratidão pela vida do pastor Eduardo, Senhor, que tem nos ajudado, Senhor, a compreender melhor o Teu reino, a Tua presença, a Tua palavra, Senhor, os Teus ensinamentos. Cuida dele, cuida da sua casa, da Dani, dos seus filhos, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por isso, Pai. Agora, Senhor, te pedimos também pela vida do pastor Felipe, Senhor, e sua família, sua casa, Senhor, esse momento que eles estão passando, cuida do seu coração, cuida da sua saúde, Senhor, cuida deles, Pai. Nós cremos já na provisão do Senhor sobre a vida deles, com esse tempo, que seja um tempo de também, Senhor, viver unidos ali, Senhor. Guarda a casa deles, Senhor, em nome de Jesus. Nos colocamos à disposição deles também para ajudar naquilo que for necessário, Pai. Obrigado por esse dia, cuida da gente. Nos prepare, Senhor, o coração, a mente, a alma, o espírito, para estarmos na Tua presença hoje, te cultuando, te glorificando mais à noite, Senhor. Em nome de Jesus, a nossa gratidão. E pedimos também, Senhor, que a semana seja dirigida pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus, a nossa gratidão. Amém. Gente, obrigado. Excelente domingo, viu?